Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem quiser entender, entenda. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta alguns fariseus que se aproximam de Jesus e perguntam para tentar Jesus, quer dizer, querem colocar Jesus à prova. Não querem verdadeiramente entrar nos mistérios do reino de Deus, mas querem colocar Jesus à prova. E perguntam para Jesus: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Amados e amadas de Deus, se é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Sabemos que no tempo de Jesus haviam duas escolas sobre essa questão. As escolas divergiam simplesmente pelas motivações, tanto a escola do Shammai como a escola do Hillel permitia o divórcio, uma dificultava mais, outra tinha uma visão mais laxa, onde o marido podia repudiar a mulher por qualquer motivo. O que faz Jesus? Jesus remete ao projeto original do Criador. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus retorna ao projeto original do Criador, onde o Criador cria o homem e a mulher, vocaciona o homem à mulher. E a união do homem e da mulher, Jesus usa a expressão serão uma só carne, quer dizer, uma única realidade. Dois, mas uma única realidade. E Jesus insiste ainda, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. A carne é aquilo que compõe o ser humano, que faz com que o homem seja homem, a mulher seja mulher. Mas Jesus mostra que a partir dessa união são uma única realidade. Homem e mulher se tornam uma única realidade, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Amados e amadas de Deus, é o projeto original do Criador, que vocaciona o homem, a mulher ao homem, que une o homem à mulher e a mulher ao homem. Já não são mais duas realidades, mas uma só carne. Deus uniu, Deus os tornou uma única realidade. Então os fariseus perguntaram: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza
do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Amados e amadas de Deus, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Dureza do coração implica incapacidade de entrar no projeto de Deus, incapacidade de entender o projeto de Deus. E Jesus afirma de novo, mas não foi assim desde o início. Por isso vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, se casar com outra, comete adultério. Quer dizer, vive uma situação de adultério. Despediu a mulher, casou com outra, vive uma situação irregular, comete adultério. Uma situação de adultério. Os discípulos então disseram a Jesus, se a situação do homem com relação à mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Quer dizer, nem todos são capazes de entrar no mistério do reino de Deus, só aqueles aos quais é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Amados e amadas de Deus, homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. Jesus mostra que há uma incapacidade de homens para contrair o matrimônio. Quer dizer, há uma incapacidade de seres humanos para contrair o matrimônio, homens e mulheres. E termina dizendo, quem puder entender, entenda. Quer dizer, quem puder entrar no mistério do reino de Deus, entre. E Jesus mostra ainda que aqueles que se fizeram incapazes por causa do reino de Deus, que seguindo Jesus renunciaram ao matrimônio por amor a Ele. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos o projeto original de Deus para a família, para o ser humano, o projeto do matrimônio, essa união até que a morte os separe. Que este evangelho nos ajude a não termos o coração endurecido, mas a entrarmos com mais beleza nos mistérios do reino e nos mistérios do reino de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.